Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Conforme o combinado, vamos dar início à nossa aula pontualmente às 7h05, dando ali uns minutinhos para os colegas chegarem aqui na nossa aula de hoje. E aí, estão animados? Muito friozinho, né? São os batalhadores, os guerreiros que estão aqui numa segunda-feira fria, em busca aí de mais uma aula da nossa trilha de corretores de seguros. Quantos de vocês já receberam aí a consultoria? Eu já vi um movimento bem interessante que tem bastante gente que já foi agendando a consultoria nas últimas semanas, né? Nosso corpo, nosso time ali de consultores já estão a todo vapor fazendo as primeiras consultorias do nosso projeto, né? A gente fica muito feliz quando vocês realmente entendem ali a proposta, né? O que nós queremos ali para o desenvolvimento e crescimento de vocês. E quem quiser comentar aí no chat se está gostando ali das consultorias, se está gostando ali do acompanhamento, a nossa intenção realmente é essa, não trazer somente conteúdo, mas também trazer essa consultoria para trabalhar ali nas dores da empresa de vocês, tá bom? Recadinhos da paróquia, o Fernando já falou que já teve a consultoria, que está sendo muito top, muito obrigada, Fernando. Vamos lá para os recadinhos iniciais. Então, hoje nós estamos aí seguindo o nosso cronograma. Hoje vamos falar do módulo 3, que é marketing e vendas com foco em relacionamento, né? A gente sabe que é uma das áreas ali que a gente mais coloca nosso gás, né? Porque é o que faz ali a nossa empresa crescer, que traz os leads, que converte ali os clientes para a nossa carteira, né? E nós vamos ter hoje o nosso consultor Anderson, que depois vai se apresentar, que vai estar tocando esse conteúdo de hoje com muita maestria. E os recadinhos iniciais são os mesmos, né? Eu acredito que a maioria de vocês aqui já participaram das aulas da semana passada. Hoje é a nossa penúltima aula. Tá bom? Então amanhã a gente encerra nossos conteúdos coletivos com o módulo 4, falando um pouco sobre o poder da inteligência artificial. Então, essas duas últimas aulas vêm aí para fechar todo esse cronograma de capacitações. Então, espero que vocês aproveitem o máximo dessas últimas aulas, tá bom? E quem ainda não agendou sua consultoria, eu sei que tem muitos ali que estão esperando ali encerrar as aulas coletivas, né, para começar as suas consultorias. Então, como benefício aí dessa capacitação, dessa trilha, nós estamos disponibilizando 2 horas de consultorias, né, que vão ser dois encontros, 2 momentos de 1 hora ali com os nossos consultores. Lembrando que essa consultoria sai gratuita para vocês, mas é um investimento que o Sebrae subsidia, né? Então, para o Sebrae ali sai R$ 440, a gente subsidia 100% para que vocês não tenham custos ali em relação à consultoria. Por isso que é primordial que todos que estão participando tenham esse acompanhamento pós-coletivos, tá? Então, é muito importante que vocês agendem. Eu estou mandando no chat ali ao longo da aula, tanto a lista de presença, então é importante que vocês assinem a lista de hoje também. Se eventualmente vocês perderam uma outra aula, né, desses 4 encontros, eu vou mandar a gravação, tá? Para quem perdeu, mas é importante que tenha pelo menos 3 participações na aula online para ter direito ali receber a gravação da aula que perdeu, tá bom? Então é importantíssimo que vocês agendem também as consultorias, tá? Só reforçando aqui então, final de julho nós vamos ter nosso seminário do Empretec. Na primeira aula, eu acredito que todos estavam, no qual a Sandra explicou o quanto é importante vocês participarem desse seminário. Os consultores também vão estar reforçando isso ali no momento de consultoria de vocês, então para vocês deixarem no radar, já se programarem para estarem participando dessa turma que está confirmado para julho, tá bom? E no final, né, da nossa capacitação, no final da aula de amanhã, eu vou passar esse link no chat, mas se vocês já quiserem se sentirem à vontade, escanear esse QR Code, é do nosso canal de ouvidoria, então é muito importante para o Sebrae entender o quanto que nós estamos sendo representativos, o quanto que o nosso conteúdo tem agregado na empresa de vocês, então é um canal aberto, né, para vocês fazerem sugestões, reportar ali os elogios, então quem se sentir à vontade, estiver gostando ali da nossa trilha e do nosso conteúdo, cite ali o nome do projeto, né, de corretores seguros, pode citar à vontade o nome dos professores que estão lecionando as aulas, né, mas é importante para a gente também ter esse feedback de vocês, tá bom? Recadinhos dados,
Então, é muito importante que vocês se atentem ao chat. Se por um acaso, eventualmente, não estiverem conseguindo acessar o chat, Sueli, eu não consigo acessar a lista de presença, não estou conseguindo acessar o link de consultoria, me chamem no WhatsApp que eu envio para vocês, mas não deixem de assinar a lista. Em relação às consultorias, alguns consultores têm sinalizado para vocês responderem um diagnóstico empresarial, né? Então, tem o link aí no chat também. O diagnóstico nada mais é do que aquele primeiro momento no qual o consultor vai verificar toda uma análise ali de várias áreas da empresa de vocês para trabalhar de uma forma mais assertiva ali nas consultorias. De praxe, a interação está livre. Quiserem levantar a mão, abrir o microfone, tirar dúvidas com o nosso consultor, sintam à vontade de fazer isso. E eu sei que a nossa turma é uma turma bem animada, então o chat está aí um canal aberto para vocês responderem e interagirem, tá bom? Então, uma ótima aula a todos. Estou por aqui. Anderson, muito obrigado mais uma vez por trazer esse conteúdo riquíssimo para a gente. Boa aula, pessoal. Valeu, Smiley. Obrigado aí, viu? Pessoal, também obrigado pela presença. É sempre um prazer estar aqui, né? Tentando compartilhar um pouquinho do que a gente aprende e aprender um pouquinho também aí com vocês, né? A ideia aqui é a gente fazer realmente uma troca. O conteúdo de hoje, né? Ele não se finita aqui. Eu procurei trazer alguns exemplos, algumas metodologias, algumas boas práticas que cada empresa, né, cada empresário vai olhar, vai refletir se está indo bem, se está na linha do que já faz, né, se precisa melhorar. E o que a Suelen falou da questão das consultorias é primordial para a gente entender onde mais a empresa pode melhorar, né? Muitas vezes a gente fala, bom, tem que fazer um marketing aqui, tem que focar na prospecção de novos clientes, mas pô, você não tem, você vai ter braço para atender, como é que é a sua equipe, como é que são os seus processos. Então a questão da consultoria ela é de fato fundamental, né? Bom, então me apresentando, eu sou o Anderson, né? Eu estou como consultor de negócio aqui do Sebrae Santana, né? Já atuei aí em outras, aqui sempre nesse mesmo escritório, mas em outras unidades, né? Que a gente também tinha por aí, né? Como lá os lados de Pirituba, né? Jaraguá, enfim. Sou administrador por formação, né? Tenho pós aí em gestão de pequenos negócios. Já atuei com essa parte de empreendedorismo pelo menos há uns 12 anos aí, né? Aqui dentro do Sebrae. A gente já atuou aí com atendimento, projetos, consultorias, né? Fazia a gestão de alguns programas aqui de inovação, como o Sebrae Tech. Estou fazendo, né, a gestão do Rodada de Negócios, Clube de Negócios e algumas outras coisas aí que vocês vão conhecer durante o ano, né? A gente sempre vai estar. O bom é que estar participando desses tipos de capacitação é que vocês ficam sabendo em primeira mão tudo que está sendo feito, está sendo lançado aí. E também eu gosto de falar que eu já tive também empresa, né? Eu fui empresário por um tempo aí do ramo de bebidas, né? E foi uma experiência bem bacana, bem interessante aí. Bom, então o objetivo hoje aqui, turma, não é a gente esgotar o assunto, né, do marketing. Eu acho que o marketing tem muitas estratégias que a gente consegue direcionar. Eu procurei focar aqui, né, um pouquinho aí do qual a importância da gente trabalhar marketing de relacionamento e procurei trazer alguns exemplos, né? Então fique também à vontade de contribuir com esses exemplos. Tentei trazer aqui a questão da estratégia ACM em marketing, que a gente vai ver o que é isso, né? Algumas ideias, algumas reflexões, né? Eu gostaria de sair daqui com vocês pensando, poxa, eu estou no caminho, vou ajudar a consultoria para ter uma visão melhor aí de como caminhar com as sugestões que a gente está tendo aqui, não só hoje, mas dos outros dias também. Ok? Bom, então a gente sabe, né, turma, que a vida aí do empresário, do empreendedor, ela é recheada de desafios, né? E os corretores de seguro não é diferente, né? Aqui, só para a gente lembrar, ter uma introdução, né, de quais são os desafios que a gente tem no nosso segmento. A gente tem concorrência acirrada, né?
o número de corretores, né, plataformas digitais, né, que fazem a venda direto ao consumidor. A gente tem hoje como um desafio importante, os clientes eles estão cada vez mais exigentes, mais informados, né? Antes de chegar até você, ele já fez uma pesquisinha ali para ver, comparar assuntos, né? Corretoras, enfim. A gente tem alguns momentos, uma certa desvalorização do serviço consultivo, né? O pessoal tem visto alguns clientes que veem o seguro como tudo igual, né? Só olha preço. A gente vai discutir um pouquinho disso aqui, né? De venda consultiva. A gente observa que às vezes falta um posicionamento claro também da gente como corretor, né? Acha que todos os clientes são iguais, a gente tem que tratar todos eles, né? Apresentar propostas iguais para todos eles. Isso pode não ser legal. E a gente fica na dependência muito aí também de indicações informais, né? A gente fica esperando o cliente muitas vezes bater a porta, né? Em vez da gente construir um funil de vendas ativo. A gente vai ver algumas questões nesse sentido aí. Então, esses são alguns desafios, né? Não são todos, mas são alguns. E aí, diante disso, a gente chama atenção para a importância do relacionamento, né? Da gente, do nosso negócio, não só seguros, né? Mas em todos os negócios em comum, o relacionamento com o cliente ele é importante, né? Eu gosto de pensar que quando você faz um relacionamento bem feito, você trabalha pós-venda bem feita, você está se preparando para a venda seguinte. E somente no mercado como o nosso, que são vendas recorrentes, né, em alguns serviços aí, né? O pessoal renova anualmente, semestralmente, enfim, um seguro de carro, por exemplo, né? Então isso é bem fácil de entender, a importância de se relacionar. E quando a gente fala de relacionamento dentro desse mercado, a gente traz aqui alguns pontos chaves, né? Seguro, turma, é confiança, né? O cliente, muitas vezes, o cliente que valoriza, né, o nosso trabalho, ele não quer só um papel, ele quer, na verdade, a tranquilidade que aquele papel, aquele seguro traz para ele, né? Seguro de vida, seguro veicular, seguro da empresa, enfim. Isso é fato, né? Relacionamento gera vendas mais fáceis, provoca mais recompra, indicações, que a gente vai tratar algumas estratégias aqui, algumas boas práticas, né, que podem ajudar nessa questão. E o marketing de relacionamento é justamente isso, a gente vender sem parecer vendedor, né? É criar essa conexão com os nossos clientes antes, durante e depois que a venda foi realizada, que o seguro foi fechado, né? Então, aqui alguns pontos chaves. E empresas que trabalham forte essa questão do relacionamento, né, do pós, né, dessa questão de acompanhamento do cliente, a gente percebe que ganha-se alguns benefícios, né? Como você vai perceber, mais fidelização. Então, o cliente ele vai pensar em você quando ele precisa renovar, porque você vai estar sempre na mente dele, ali na cabecinha dele, né? Aumenta o ticket médio, né? Você pode oferecer seguros complementares de vida residencial. Você reduz a dependência de campanhas caras, né? Você mantém um relacionamento aí com quem está na sua carteira. Tem perguntas aqui? Sim. Tem slide? Tem sim. Vocês estão vendo o slide, Suelen? Estou vendo sim. Pessoal, tem mais alguém com problemas para ver o slide? Às vezes, acessar e entrar de novo resolve o Isso, probleminha aí. pessoal, ó, tem algumas pessoas que estão conseguindo visualizar. Então, quem não está conseguindo, dá um joinha aí, pessoal, para ver se a Quer que eu, maioria está vendo ou não. Porque quer que eu saia e entro de novo? Às vezes resolve, porque teve um momento aqui que pegaram a apresentação. pode ser, por gentileza, Anderson, se Vamos lá. puder. E, pessoal, quem está tendo problemas também quiser sair e voltar, tá bom? Mas o Anderson vai derrubar Subir e vai de novo aqui. compartilhar novamente, tá? Eu disponibilizo também depois dessa apresentação para você, Sô, e você encaminha para os meninos aí, sem E problema. combinado. No final da aula vão receber todos os materiais de todas as aulas compilados, tá bom, Beleza. pessoal? Eu procurei fazer os slides, né? A forma de apresentação, de uma maneira que se você salvar ele ali num PDFzinho, ele fica como se fosse um e-book, um guia para você Show. consultar, né?
Pessoal, e aí, o Anderson começou a compartilhar novamente, vocês conseguem ver? Dá um joinha aqui ou escreve no chat, por gentileza, que para mim já está aparecendo. Isso, Beleza. os joinhas aí. Fechou então, pessoal. Quem tiver com problemas ainda, tenta sair e voltar na live, por gentileza, tá? Obrigada, Anderson. É isso aí. Bom, estava justamente nisso, né? Então, empresas que trabalham com relacionamento, geralmente você tem aí mais fidelização, aumento do ticket médio, né? Porque você consegue oferecer serviços, né, complementares ali para ele. E você reduz ali muito a dependência de você fazer campanhas em que você atrai clientes novos, né? E isso, óbvio, não tem que continuar tendo, né? Mas você não fica só na mão de depender de clientes novos. Você trabalha já os clientes que são seus já. Acho que isso faz todo sentido, né? Aqui até um exemplo, né? Primeiro exemplo do que a gente traz com essa fala. A gente teve um corretor aí, né? A gente dá o nome fictício aí de André. Ele criou uma rotina que vocês também ou já têm ou podem começar a ter. Então, coisa simples, né? É só você organizar lá o seu fluxo, né? Manda parabéns para os clientes no aniversário, né? E envia alertas com um toque mais humanizado, né? Com uma mensagem mais humanizada, que não parece robozinho e tal, quando vai vencer a policy ou quando o cliente faz o aniversário. Aqui é um exemplo, né? Até um primeiro exemplo aí que vocês podem utilizar. Olá, dona Marta, sua pólice vence em 15 dias. Vamos conversar para ver se a gente tem algo melhor para você? Ou seja, antes do vencimento, ele já tem lá essa informação, né, de quando vai vencer a pólice, e você, 15 dias antes, 30 dias antes, enfim, faz lá começa ali uma conversa com o seu cliente para trazê-lo novamente para você, né? E a gente percebe que essas ações você consegue mais renovações, indicações também, e isso é bem bacana. Se alguém já faz isso daí, né, que é o feijão com arroz, coloca para a gente aí nos comentários, né, o que faz diferente também. Bom, então a gente viu, né, que diante aí desse cenário altamente competitivo, né, a gente precisa, sim, quando o cliente já é nosso cliente, manter relacionamento com eles. E além do relacionamento, quando a gente vai falar de marketing dentro de uma empresa, né? Marketing para negócios, existe um conceito, né? Um conjunto de ferramentas que resume tudo que é que o marketing faz, né? Que é o tal da estratégia ACM. Então, ACM quer dizer tudo aquilo que você faz para atrair, para conquistar e para manter clientes. Então, sua rotina de marketing se resume a esses três conceitos aí, né? Essas três práticas aí. Ó. Olha lá, o André está dizendo que ele alerta sobre o licenciamento do veículo, para tentar sobre a validade da CNH, manutenção do veículo, muito bom. Isso vai além, inclusive, aí do próprio seguro, né? Muito bom. Então, o marketing se pode resumir nessas três estratégias aí. Então, eu procurei compilar para cada uma dessas estratégias alguns conceitos, práticas, enfim. Então, conceitualmente falando, o ACM nada mais é do que o A de atrair, ou seja, o que você está fazendo para ser encontrado, né? O que você faz para gerar interesse dos clientes novos ou dos clientes atuais? O que você faz, né, para conquistar o cliente? Como você transforma o interesse, um contato, de fato, em um fechamento, né, com confiança? E o que você tem feito para manter esse cliente, né, esse grupo de clientes? Como é que você faz para o cliente lembrar de você, te recomendar, né? Então, essa é o conceito. Então, atrair é chamar atenção com valor, conquistar é vender com empatia e manter é nutrir um relacionamento como quem cuida de um jardim, né? Então, eu faço esse paralelo aqui, né? Não sei se você tem aqui alguém que, assim como, por exemplo, a minha esposa, ela fala que ela é a doida das plantas, né?
Inclusive, eu fui na onda dela, comprei um bonsai lá, né? Tô lá todo dia regando bonsai, adubando, troquei de vaso e tal. E você vai mantendo ali, né? Aguando, mantendo ali a adubação, porque você quer que esse bonsai, que essas plantas, esse jardim, ele floresça, né? Continue dando frutos, continue dando felicidades, alegrias aí para você. Então, a CM é isso, né? O que você faz para atrair, para conquistar e principalmente aí para manter o seu cliente. Aqui um outro exemplo, você pensando na estratégia CM como se fosse uma boca de funil, né? Então você tem ali ações para atrair. Então a corretora criou um post no Instagram explicando dúvidas sobre seguro viagem. Então, esse post que ela estava falando lá, né, sobre o que é, da importância, é, da obrigatoriedade, algumas vezes, enfim, o seguidor comentou e ela chamou ele para uma conversa no WhatsApp, né? Então, a boca de funil ali, né? Aí ela, no desenrolar ali da conversa, ela recomendou, ouviu o cliente, recomendou o plano ideal e fechou a venda lá. E depois que a viagem aconteceu, ela mandou uma mensagem lá sobre a renovação, né? Sobre uma mensagem personalizada de agradecimento, como é que foi a viagem, como é que se ocorreu, né? Tudo bem, enfim. Ou seja, para manter-se no radar daquele cliente. Então, aqui um exemplo bem basicão aí dessa estratégia em funcionamento. Tudo bem? Tranquilo, né? Já tinham pensado dessa forma, né? Daí vocês já conheciam a estratégia ACM aí de marketing. Uhum. E aí é um fato, né? De quem foca em relacionamento hoje, né? Vende hoje, amanhã e depois. Então, e aquela pessoa, aquele corretor que foca só em produto, precisa correr atrás o tempo todo aí de novos clientes, né? Então, desse primeiro bloco, essa mensagem que a gente quer deixar, tá bom? Bom, então, primeiro, aprofundando um pouco mais na estratégia do ACM, né? ACM, toda palestra vem na minha cabeça o Antônio Carlos Magalhães, lá, aquele político da Bahia, lá, né? Enfim, mas não tem nada a ver com ele. Eu tenho um hábito de lembrar dele toda vez que fala de ACM, né? Mas não tem nada a ver, turma, é outra coisa, outra formiga aí. Mas enfim, então, o que a gente pode, dentro da nossa corretora, trazer, né, para atrair consumidores, clientes, enfim. Aqui, nessa estratégia, no geral, né, no macro, a gente quer gerar oportunidades de contato. O pessoal aí conhece também como leads. E a gente também quer ser encontrado por potenciais clientes. E aí, o que eu posso fazer então, né? Primeira coisa que a gente fala de ser encontrado, né? É a gente ter um bom posicionamento. O que é um posicionamento, turma? Olha lá, o Anísio falando aí, né? Que o ACM é conhecido como Toninho Malvadeza. Eu já ouvi esse termo também. Bem por aí, né? Enfim, Deus o tenha. Então, posicionamento. É como o mercado e os clientes, eles enxergam você como corretor. É aquela resposta para a pergunta que as pessoas fazem, que é por que eu tenho que contratar você e não o outro, né? Então, posicionamento é isso. Por que você escolhe um e o outro? Quando você tem um bom posicionamento, o seu marketing ele traz isso, você consegue destacar sua especialidade ou suas especialidades, né? Porque às vezes você tem uma corretora que atende uma gama grande de produtos, né? De linhas de produtos, de serviços, mostra seus diferenciais. Então, o diferencial é aquilo que te torna, que traz valor, né? Que torna você diferente dos outros. Constrói autoridade, a gente vai trazer um pouquinho disso aqui, e cria confiança, muitas vezes, antes mesmo do contato que o cliente tem com você, né? E aí, posicionamento também tem a ver com nicho
de mercado, né? Então, nicho é o recorte do mercado que você quer escolher para atender com mais foco. Então, olha como você vai, em vez de você abrir muito o leque, né, as opções, você vai tendo um foco, uma direção, um alvo mais específico, né? Essa imagem aqui, ela exemplifica bem. Você tem ali um mercado mais amplo, né, de potenciais consumidores. Você tem ali dentro desse mercado um segmento que você quer atuar e um nicho dentro desse segmento, né? Então, exemplos. Você pode ter lá um nicho de seguros só para profissionais de saúde, para médicos, dentistas, né, enfermeiros, enfim. Você tem um seguro alto para mulheres motoristas, né, especificamente aqui, um seguro mulher motorista, para os pais de primeira viagem, para planos empresariais, né, por exemplo, com foco no MEI, com foco em pequena empresa, em grande empresa, em indústria, né, em serviços, seguro pet para tutores de cães de raça, né, que às vezes o pessoal alguns mercados, algumas cidades, né? Tem que andar com focinheira porque é perigoso. Imagina se esse doguinho escapa, né? E cata uma criança aí, um idoso, enfim. Né? Então, seguro pet, enfim. Nicho é isso, é você escolher um determinado grupo em que tem necessidades em comum ali para você atender. E quando você escolhe um nicho, você começa a ter ali uma proposta de valor mais clara, né? Então, o que que você faz aí, ô Anísio? Ó, eu ofereço seguros personalizados para quem dirige todos os dias. Então, aqui está deixando claro quem é o seu público, né? Em quem você é especializado, em quem você manja aí e conhece todos os problemas e onde os seus produtos, seus serviços podem resolver, ajudar o cara a ter mais tranquilidade, né? Quando você nicha, né, quando você tem essa visão de nichos de mercado, você consegue ter uma comunicação mais direcionada, você fala a língua do público, né? Você começa, né, a ter menos concorrência à medida que você começa a ser, não é mais um corretor, você é o corretor ideal para aquele perfil. Percebe como muda como as pessoas te enxergam, né? Você consegue gerar autoridade, porque você fala sobre isso nas redes sociais, você dá palestras sobre isso, você frequenta eventos, você dá entrevistas no jornal do bairro, você é conhecido como o cara especialista em seguro para taxista, para Uber, né? Você vira um consultor, exatamente, André, exatamente. E você costuma ter vendas mais rápidas, né? Porque o cliente ele se identifica muito mais rápido aí com você. Faz sentido isso? Aqui alguns exemplos, né, de proposta de valor, né, de corretores que sem um nicho ou abrangentes, né, um corretor com um posicionamento e um nicho bem claro, né? Então, quando alguém chega em você aí, André, o que que você faz? Pô, eu trabalho com todos os tipos de seguros. Se precisar, você me chama. Já tá bom, tá perfeito. Opa, o cara aqui atende todo mundo, né? E se alguém chega e fala assim, e aí, Fernando, o que que você faz? Ó, eu sou especialista em seguros de vida para médicos e profissionais de saúde. Eu ajudo você a proteger sua família com soluções pensadas aí para sua rotina, né? Ou seja, você muda um pouco o discurso direcionado para passar essa conceito, né? De que a pessoa, opa, estou falando com um especialista no setor. Esse cara conhece tudo, esse profissional vai conseguir me trazer segurança, as informações e o melhor seguro possível. Você começa a mudar a chavinha aí, né? Tudo bem aqui, turma? Tranquilo, né? Acho que é bem, bem tranquilão mesmo. Acho que muitos de vocês, inclusive, já fazem isso, né? E aqui nesse material também tem alguns exemplos para ajudar você a pensar no seu posicionamento, né? Ou aí na sua proposta de valor, no seu discurso de vendas, né? No seu posicionamento, no seu nicho, né? Então, aqui um exemplo, né? Ó, eu ajudo, aí você coloca lá o perfil do cliente.
A fazer o quê? Qual o benefício ou o problema que você resolve? Através do quê? Qual o serviço que você oferece? Então, aqui ficaria mais ou menos assim, ó, essa frase construída. Eu ajudo microempresários a proteger seus negócios com seguros pensados para pequenas empresas. Eu trabalho com mulheres que viajam sozinhas, querem segurança, praticidade na hora de contratar um seguro viagem. Eu ajudo pais e mães de primeira viagem a cuidarem dos filhos, né, do futuro dos filhos, com proteção financeira desde cedo. Então, aqui é um modelo, um roteirinho para você pensar aí no seu discurso, no seu posicionamento, aquilo que você quer passar de fato para os seus clientes. Acho que a Silmara tinha levantado a mãozinha aí. Você quer falar alguma coisa, Silmara? Tranquilo. Não, não, foi. Eu tô tentando, porque não tá aparecendo aqui para mim as imagens, né? Exibição. Aí eu tava tentando, aí fico fuçando aqui, acabei Ah, apertando sem aí querer. você levantou a mãozinha. Não está aparecendo os Desculpa. slides para você? Não tá aparecendo, eu tô tentando aqui, aí eu fico fuçando, acabo mexendo aqui. Às vezes Desculpa. você sair e entrar novamente, aí resolve. O Teams É, já faz desde 2020, aí ele tem, ele tem essas é, firulinhas. eu vou ver isso. Obrigada, viu? Imagina, tamo aí. Liberou cookies, isso aí. Vou ver isso. Obrigada. Bom, e aí faz parte, né, da estratégia de atração a gente fazer o nosso marketing, se divulgar, né? E aqui vão algumas estratégias, tanto offline quanto online, marketing digital. Vou falar um pouquinho das duas aqui, né? Vê se tem alguma pergunta. A lista presente já tem o link? Já tem o link, ó. Cadê aqui, ó? Vou colocar aqui novamente para vocês, turma. Isso, ó, coloquei aí, ó, Sul. Então, talvez aqui uma questão offline, né? É você estabelecer networking e presença física em eventos. E estar presente onde seu público está. E para isso mostrar o rosto, se apresentar, criar vínculos pessoais. Então, eventos servem para isso, né? Que tipo de evento? Por exemplo, tem os eventos dos empresários da estação comercial, do Sebrae, tem lá os encontros, rodadas de negócio, feiras, café de negócios, enfim. Participa, vai lá. Muitos desses eventos você tem a oportunidade de se apresentar, né? De falar, né? De mostrar, olha, eu sou o Flávio, né? Eu sou da seguradora tal, ofereço tal produto, tal serviço, vem aqui, né? Toma aqui meu cartão, enfim. É você se apresentar, você vai se colocar à frente aí, né? E você pode ir além também, né? Palestrar, né? Oferecer oficinas, palestras gratuitas, por exemplo, educação financeira, proteção familiar. Isso para que as pessoas enxerguem você como uma referência, né? E ainda muitas pessoas gostam, né? O cartão de visita é impresso, então circule com cartão, com folder personalizado, né? Então é importante aí buscar empresas que façam, né, um conteúdo bacana, lá um material bacana para vocês. Que isso ainda, quando você fala no networking, ele tem ainda um certo peso, né? Embora hoje já existam ferramentas digitais, né? Você tem lá o próprio WhatsApp Business, né? Que você tem lá o QR Code, né? Que a pessoa já você gera o QR Code, a pessoa lê, já te salva ali, né? É uma questão bacana também. Mas muitos ainda gostam do cartãozinho de visitas físico, tá? Alguém aboliu o cartão físico, o cartão de visitas? Alguém aboliu, falou, não uso mais, agora é só digital e tá tudo bem. Coloca aí pra gente. O que vocês acham? Ainda é importante, não é? Enfim. Aqui um exemplo, é claro, né? Clássico ainda, né? Então, teve um corretor, né, que participa lá de encontros mensais da sessão comercial. O que ele faz lá? Ele oferece a palestra gratuita por trimestre, né? Por mês, enfim, por trimestre. Para quê? Que após a cada palestra que ele faz, ele recebe lá vários pedidos de orçamento, ou seja, conseguiu ali, naquele evento, capturar leads, capturar contatos, pessoas interessadas, né? Óbvio que aqui a gente está falando de pedidos fechados, né? Mas são de orçamentos, já é o início aí da jornada, né? Olha lá, o pessoal usa os dois, usa o tradicional, né? E o digital,
Fernando só o cartão digital, perfeito. Acho que isso é bacana aí. As pessoas perdem, é isso aí. Mas por isso é importante pegar o cartão, cadastrar ele em algum lugar ali, geralmente você pode ter o próprio WhatsApp, né? Você tem lá o cadastro da pessoa, ou no seu CRM, ou na sua planilha, para justamente a gente sabe que o cartão físico, às vezes as pessoas podem jogar fora, né? Ou descartar. Mas beleza, digital hoje já resolve bastante desses problemas. Outra questão desse marketing off que pode ser interessante é a gente se conectar com empresas que atendam o mesmo público que a gente. Trabalham parcerias aí, turma? Coloca aí pra gente aí, quem faz parceria. Ali é uma forma de indicação mútua, né? Então, por exemplo, lá, você tem clínicas, contadores, despachantes, concessionárias, né? Então, o pessoal já te indica lá para fazer o segurinho do veículo. Muitas vezes, depende da região que você está, o mercado, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, você não vai cair na besteira de pegar um carro e vai sair sem seguro, né? É a mesma coisa você sair sem gasolina, não pode mais, né? Então, estabelecer lá parcerias com concessionárias, com lojistas, academias, escolas, né? Imobiliárias, ou seja, dentro aí do público, do nicho, né, que você atende, outros tipos de empresa que atendem também, que eu posso fazer algum tipo de parceria lá, como a Lídia falou, loja de veículos, ó, muito bom. E aí, para incentivar, não necessariamente é uma regra, né, mas isso vai muito aí, pode ser que seja necessária, você tem ali comissões, bônus, fazer algo mais personalizado, né, com benefícios lá para o parceiro. Você pode até criar rotinas de display, né, com QR Code lá no balcão, panfletos nos kits de entrega. Então, o pessoal lá tem lá uma academia, cria lá um plano ativo lá, com seguro de vida, de acidentes, para a galera que faz esportes radicais, né? Então, o cara vai lá, faz a matrícula, recebe lá um folder para fazer lá o seguro de vida. Então, o cara, tipo, levanta peso, o cara corre uma meia maratona, o cara sobe montanha. Então, às vezes, ele precisa pensar nessa questão também, né? Vamos ver outro exemplo aqui, a Luciene, ó, ela faz parcerias com imobiliárias e corretores de imóvel com o seguro fiança e o seguro de incêndio. Perfeito. Então, funciona bem aí essa estratégia de parcerias, tá? Então, sempre pensando quem atende o mesmo público que o meu. Bom, isso aí. E ainda sobre o marketing offline, né? Eu sempre gosto ainda de insistir, né, nessa questão do material impresso, que não é só o folder, né? Então, onde você vai, você deixa um rastro profissional, né, por onde você passa. Então, ele ainda é muito valorizado em reuniões presenciais ou visitas, tá? Óbvio que isso depende também muito do cliente, enfim, mas no geral, o material impresso, quando ele tem esse objetivo, né, de, pô, é para uma reunião, é para eu visitar um cliente, para eu fazer uma prospecção, é para uma feira, ele pode funcionar bem. E aqui alguns exemplos de materiais úteis. Então, basicão, né, um cartão de visitas com QR Code que direciona para o seu site, para o seu Instagram ou para o seu WhatsApp mesmo, né? Ou mini folders com serviços diferenciais, aqui sempre focando no cliente, né? Então, os benefícios que seus seguros, né? Seus serviços eles trazem para o cliente, adesivos para o carro, né? Que você sai onde for permitido isso, bloco de orçamentos para preenchimento manual em visitas, enfim, crachá, uniforme, que mais? Bloquinho de nota, todos os materiais que, de alguma maneira, podem carregar a sua marca aí, né? Então, o material impresso é bacana. Usam bastante aí, turma? E ainda nessa questão do marketing offline, ações porta a porta. Então, vamos imaginar que você tem um público B2B. Você tem como foco, nicho, outras empresas. E aí pode ser que seja importante você visitar, né? Você ir lá, né, bater palma, tomar um café. E isso você pode, por exemplo, ofertar, né? Brindes, né? Legal, Fernando. Fazer uma avaliação gratuita lá do seguro atual,
fazer um checklist ou check-up de proteção empresarial, né, lá na empresa, você faz lá um objetivo de abertura, né, do atendimento, focar em MEIs, pequenas empresas com CNPJ, sem seguro, né? E aí, para isso, você vai levar lá uma pasta com modelos de apólices, benefícios fiscais, argumentos de valor, enfim. Essa questão de argumentação de valor, isso aqui hoje você pode usar, inclusive, o chat GPT, acho que é um pouco do assunto que o Luiz vai trazer amanhã para vocês, né? Sobre a utilização da inteligência artificial. Ajuda você a elaborar, né, essas propostas comerciais, essa questão de rejeição, né? De objeções, é importante também. Muito bacana. Atendem clientes B2B aí? Vocês visitam, vai tomar um café na empresa lá? Como é que vocês atendem o cliente B2B? Tudo bem? Tudo bem aqui, turma? Tranquilo, né? Então, aqui a gente vai falar um pouco mais disso, né? Mas as indicações ativas, o famoso boca a boca, né? Isso aqui, para mim, é o marketing mais fácil, assim, mais difícil de ter, né? Mas se você fez bonitinho, é o mais barato, né? Porque a pessoa, ela realmente você não está gastando nada para trazer aquele cliente, né? Só ali, obviamente, o seu atendimento, o seu pós, enfim, com o cliente que indicou. Então, aqui a ideia é a gente transformar cada cliente atual num vendedor informal do nosso trabalho, né? E aqui a gente pode estimular isso. Como? Poxa, criando uma política de indicação, né? Então, indique e ganhe um brinde, como o nosso amigo Fernando colocou, né? Ou um desconto na renovação, se assim as finanças permitirem, né? Pedir depoimentos escritos ou por áudio para usar no material que você imprime, que você leva para os clientes, ou nas suas redes sociais, ligar, né, para pedir feedback, reforçar relacionamento. Então, você está lá ligando lá para o cidadão, ó, seu seguro, olá, José, tudo bem? Seu seguro vai vencer daqui 15 dias. Vamos marcar uma hora aí para a gente ver o que a gente pode te ajudar. E já perguntando se tem alguém que está precisando de seguro também, se tem alguém que você possa indicar. Vocês praticam isso? Vocês pedem as indicações aí para os seus já clientes, né? E eu acho que indicação funciona muito aqui, né? Questão de seguro. Eles devem receber muito, né, clientes de indicação. Porque é aquela coisa, né? O seguro é confiança, né? Então, poxa, contratei um seguro aqui, aí meu carro deu pau, e aí, puxa, um tempão lá, não conseguia falar com o corretor e tal, aí você já queimou o filme, né? Agora, poxa, um atendimento por outro lado, né? Poxa, deu problema no meu carro, consegui falar com o meu corretor, tinha um sinistro lá, poxa, ele me orientou certinho como é que eu fazia, meu, baixou meu desespero aqui, não, fiquei mais tranquilo. Ou seja, você ganhou confiança, né? Isso a gente realmente não tem preço, né? Aqui é um exemplo prático, né? Também, uma corretora ela envia uma caixinha com um brinde simples, uma caneca, né? Uma canetinha ali, e um bilhete. Ó, se gostou do atendimento, indique a um amigo e ganhe um presente especial. Então, ela faz aí estimula, né? Essas indicações vindas dos próprios clientes. Funciona bem, né, Fernando? Top. Isso aí. O que mais, turma? Então, no digital, a gente costuma observar que a gente aqui quer atrair a atenção. No presencial, a gente conquista a confiança, né? Muitas vezes aí. Então, essa é uma frase bacana também da gente compartilhar. Concordam? No digital, a gente atrai a atenção, no presencial, a gente conquista a confiança. Show. Bom, e aí algumas estratégias offline e algumas do digital, né? É importante ter digital hoje? Ou não é importante? É dispensável isso aí, né? Então, a gente observa que a grande maioria das empresas, e o segmento de seguros não é diferente, estar no digital é importantíssimo, né? Que ela vem bem aquela questão do atrair, né? Como eu sou encontrado, como é que as pessoas me veem, me enxergam, me encontram, falam comigo, né? Muitas vezes também pelo próprio digital. Então, o que é marketing digital, turma? Para quem ainda não conhece esses conceitos aí.
é o conjunto de estratégias para você atrair, se relacionar e vender mais, né, para clientes usando os canais digitais. Então, aqui a gente está falando de redes sociais, de site, de aplicativos, de Google, de e-mail, de WhatsApp, ou seja, todos os canais digitais aí são ferramentas de marketing digital. SEO, tráfego pago, enfim, outras tantas aí. Aqui, o marketing digital, hoje, ele é, sim, essencial, porque o consumidor, ele tem aí uma nova forma, né, de comprar. Antes de fazer um contato com algum tipo de empresa, corretora não é diferente, a maioria das pessoas, elas pesquisam tudo online, antes de comprar, inclusive seguros. Então, aqui o corretor ele precisa ser encontrado, né, e se mostrar confiável no ambiente digital. E isso ajuda a gente também a gerar relacionamento, porque redes sociais são exemplos, né, de ferramentas nativas para a gente se relacionar. A gente posta alguma coisa, quando o cliente vem e comenta, quando a gente vai lá e comenta também, agradece, né? E isso ajuda a gente a ganhar em escala aí, né? Então, é importante a gente trabalhar o marketing digital. E um primeiro ponto que a gente fala de marketing digital é a presença. Então, presença digital é isso, é você estar visível, ativo e bem posicionado nos canais onde o seu cliente está. Anderson, meu cliente não gosta, não está no TikTok. Então, você não vai ter um perfil no TikTok. Você vai ter um perfil no Instagram, você vai ter lá o site, vai investir no Google, enfim. Então, é onde o seu cliente está. Acho que essa é a grande questão aqui, né? Muitas vezes você fala, poxa, para digital eu tenho que estar em todas as redes, todos os canais possíveis e inimagináveis. Vou estar no Snapchat, vou estar no Threads, vou estar lá no X, né? Vou estar lá no Facebook, no Instagram, né? Não, você tem que observar bem onde o seu cliente está. Faz sentido isso? Senão, eu vou estar lá numa rede, vou estar visível, vou estar ativo, mas vou estar posicionado. Não vai adiantar de nada os meus esforços, né? Então faz todo sentido aí. Então, presença digital. E aqui alguns componentes que ajudam a gente ter uma boa presença, tá? Primeiro, se você usar a rede social, por exemplo, o Instagram, cuide para que ele esteja num perfil profissional, né? Então, ele seja um perfil profissional, tem lá um botãozinho lá que você consegue mudar, né, do pessoal para profissional, você consegue ver métricas, consegue ter acesso a ferramentas de anúncio, a insights, enfim. E, além disso, cuide da foto, de uma bio, né, que é a descrição do seu serviço de uma maneira bem clara, com links bem organizados, com os destaques, né, bem organizados, ou seja, passar realmente a ideia, né, a confiança de que ali é um perfil profissional. Se você tem uma corretora, um espaço físico que você atende os clientes, provavelmente você tem o perfil no Google Meu Negócio, que recentemente virou Google Maps também, né? Esse termo Meu Negócio, ele suprimiu aí. Para quê? Para você ser encontrado nas pesquisas, né, do Google, quando as pessoas buscam lá corretoras de seguro em Santana. Aí aparece lá o perfilzão lá, mais ou menos como isso, em que a pessoa tem acesso às suas informações, ó, suas fotos que você colocou, ó, o que que você faz, a fotinha de você lá, a foto do seu espaço, que, opa, tem sofá, pelo menos eu não vou ficar em pé esperando, deve ter um ar-condicionado ali, opa, então vou ser bem atendido aqui, hein? Olha aqui, ó, que corretora bonita, hein? Que da hora. Tem o seu site, tem as rotas, né? Como faz para chegar até você. Eu consigo compartilhar o seu perfil, consigo ligar para você. Tem o seu endereço, tem o seu horário de funcionamento, tem seu telefone e tem as avaliações aqui, ó. Então, isso aqui é onde o cara que está indo buscar, o cliente que está buscando uma corretora,
ele vai entrar ali e falar, opa, vamos ver que estão dizendo dessa corretora. E ali vai passar aquela questão da confiança, da autoridade. Então é importante aí a gente cuidar bem desses canais. WhatsApp Business, que hoje acho que é o principal canal aí, sem dúvidas, de relacionamento, né, de canal de aberto aí para conversar com clientes, né? Mais do que telefone em muitos casos, acho que eu tenho essa impressão, vocês devem ter também. O WhatsApp Business ele é rápido, você consegue compartilhar informações, compartilhar arquivos, mandar fotos, tem lá o catálogo de produtos, você tem mensagem automática, né? Então, às vezes, você está lá aqui, poxa, estou aqui 19 horas, estou aqui na palestra, o cliente te manda lá uma mensagem, você não vai conseguir responder ele agora, você está prestando atenção aqui, aí vai a mensagem automática, fala, nosso horário de funcionamento das 8 às 18, assim que possível responderemos você, enfim. Tem ferramentas bacaninhas lá para automatizar o nosso atendimento muitas vezes, tá? O WhatsApp Business, ele tem algumas ferramentas interessantes aí para trabalhar, ajudar a gente a trabalhar negócio. E o site? Será que o site é importante hoje dentro do digital? O site é uma página de apresentação com o nosso foco, nosso nicho, né? As pessoas estão indo na internet buscar informações sobre você. Então, se você tiver um site, ele é interessante aí. Tudo bem? Faz sentido, turma? Então, aqui, né, um outro exemplo é um corretor, né? Ele criou um perfil no Instagram e lá ele oferta dicas sobre seguros residenciais, né? Ele publica dicas com vídeos curtos, respondendo dúvidas comuns. E lá ele colocou um link para o WhatsApp com a frase: faça a cotação em 2 minutos. Então ele criou ali, dentro desse canal, né? Uma forma ali, um meio da pessoa falar com ele de forma rapidamente, né? Aqui já começa alguns exemplos, ó, de um perfil que explora o marketing de conteúdo, né? Ele coloca aqui, ó, entenda as novas mudanças do programa Minha Casa Minha Vida, de uma maneira bem visual, né? Bem bacana aí. A gente vai falar sobre isso. Tudo bem aqui? Coloca aí nos comentários, né? Quais são os seus, a sua presença digital, onde você está presente. Ah, tem o site, tem o Instagram, tem o TikTok. Aliás, quem tem TikTok aí? Bota aí pra gente. Quem não tem, não tem problema. Às vezes a gente fala assim, né? Muito empresário não gosta do TikTok hoje porque imagina que é só as dancinhas, né? Só besteiraiada. Mas eu também estudaria dentro da estratégia de vocês o fato de ter o TikTok como um canal alternativo ali, né? Principalmente se o meu público for um público mais novo, mais jovem aí, né? É isso aí. Tranquilo? Lá, o Fernanda, não tem TikTok, não tem problema, viu? Isso, LinkedIn, exatamente. O LinkedIn, ele eu comparo ele de uma forma meio que desproporcional, não tem nada a ver, né? Mas para entender quem não conhece o LinkedIn, ele parece um Facebook, mas com uma linguagem e ferramentas profissionais. Então, lá dentro do LinkedIn, você consegue anunciar vagas de trabalho, você consegue procurar novos empregados lá dentro, você consegue ver perfis de grandes empresas, inclusive entra lá, poxa, estou procurando profissionais de compras. Você entra lá dentro do perfil de tal empresa e provavelmente vai aparecer lá quem é o cara do marketing, quem é o cara de finanças, quem é o cara de compras, quem é o cara de RH, enfim, que eu consigo chegar até ele. Como o André falou, é tipo um Tinder empresarial, né? Pode ser também. Vou começar a usar esse exemplo aí, André. Então, ó, o LinkedIn ele é um Tinder empresarial, né? Dá um match lá nas pessoas. Muito bom. Médicos, advogados, contadores, enfim, todo mundo que tem um perfil profissional, né? O LinkedIn é uma ferramenta bacana. Bom, então, independente de qual ferramenta eu uso, se é o Instagram, se é o LinkedIn, se é o WhatsApp, se é o site, enfim,
Dentro do marketing digital, existe uma estratégia que é o de conteúdo. Então, a gente falou lá que você tem que ter a presença, é importante você estar visível, né? Estar ativo, ou seja, postando, porque às vezes você tem um perfil que está lá, sei lá, 6 meses sem postar nada. Isso hoje em dia não é legal, né? O cliente ele pode seguir outros perfis porque ele está vendo mais conteúdo do que você lá. Então, mais de conteúdo é isso, é gerar valor antes de vender usando conteúdo útil, educativo e relevante. Então, aqui a gente já observa, poxa, então quer dizer que eu não tenho que ficar postando só ofertas, promoções e compre seguro, feche um seguro, faça um seguro. Não necessariamente, não mais, né? Aqui o mais de conteúdo, ele supõe que você conduz o cliente a pensar por que ele precisa daquele seguro empresarial, por que ele precisa daquele seguro de vida, daquele seguro viagem. Então, não é você fazer a oferta direta, é você educá-lo, né? Então, a gente fala aqui conteúdo educativo. E amanhã, né, o Luiz, de novo, chamando a atenção, né? A IA ela ajuda bastante aí nessa questão de conteúdos que eu vou postar, o que eu posto, né? Enfim. E mais conteúdo, turma, ele ajuda a gente a criar autoridade e confiança, do sentido do que eu, quando me posiciono, dou uma dica, quando eu apareço explicando o porquê do seguro, explicando das consequências de não fazer, eu me apresento como uma autoridade, como alguém que entende do assunto, eu gero confiança, gero respeito, né? Fico na cabeça das pessoas. Isso ajuda a atrair clientes sem parecer que é uma propaganda, né? Existem sim, né, formas de fazer propaganda dentro das redes sociais, tráfego pago, enfim, mas quando você cria conteúdos ali, você educa o cliente, você está fazendo uma venda ali indireta, não é uma propaganda, você está dando alguma coisa, algum motivo para o cliente seguir você, né? E você faz, né, também que você seja lembrado como um especialista, não só como um vendedor. Então você vira a chavinha aqui, né? Não estou aqui desesperado, não estou querendo só contar clientes novos, não. Aqui eu estou dando uma informação relevante, importante para aquele meu nicho, para aquele meu público. Estou me posicionando como um especialista naquele setor, naquele produto, enfim. Viu como que você vira a chavinha, né? Diferente aí. Aqui alguns tipos, alguns exemplos de conteúdos, não se esgotam aqui, mas para esse segmento, me parece que é os que trazem mais engajamento aí, tá? Depois vocês podem colocar aqui no chat se já fizeram algum conteúdo diferente desses, ou que vocês já fizeram que deu bom, enfim, ou que deu ruim também, né? Porque às vezes a gente faz algumas estratégias que dão ruim, né? Isso é normal. Marketing é isso, né? A gente vai testando muitas vezes as estratégias, né? Enfim, o que eu aprendi com aquilo, acho que isso que é importante. Então, alguns tipos de conteúdos. Vamos nessa linha aqui, ó. Primeiro, básico, dicas práticas. Então, eu vou fazer um vídeo, uma postagem lá, como escolher o melhor seguro para o carro usado. Ou você pode ir além. Você tem um nicho lá de gente, de pessoas que gostam de carro, digo carro velho, mas carro antigo. É uma paixão, né? Aí o cidadão vai lá e me compra uma areia, né? Então, como escolher o melhor seguro para um carro usado? Você comprou uma areia. Como escolher um seguro para o seu carro? Não sei nem se existe seguro para maréia, né? Tanto que é o risco aí para as seguradoras cobrirem, né? Mas enfim, lá, não aceita, né? Poxa, então não vamos comprar uma areia aí, né? Mas tem alguma coisa que o cara pode fazer para segurar? Lá, Surrai, boa, por séculos, enfim. Uma explicação simples, né? Ou conteúdos com explicação simples. Seguro de vida tem carência? Entenda o porquê. O que tem ou por que não, né? Ou estudo de caso, então aqui de novo, né, reforçando a autoridade, né? Como ajudei uma cliente a economizar R$ 500 no seguro residencial? Poxa, isso aqui deve ser um tipo de conteúdo que chama atenção, né? Poxa, economizou o quê? Que então, poxa, R$ 500 no meu orçamento aqui
É surreal, né? Muito bom economizar. Perguntas frequentes. Se você tem aí já um bom tempo de carreira, né? Você deve ter aquelas perguntas que vêm sempre. Todo dia tem lá 2, 3 clientes que fazem a mesma pergunta. Será que você não pode transformar isso em vídeos ou posts, por exemplo, dando dicas práticas, né, explicando como funciona, enfim. Então, ali pode ser um banco de dados para você trazer conteúdos aí. E outras questões, outro tipo de conteúdo são os depoimentos reais, né, com devida permissão aí. E isso também reforça, né, a confiança. Então, é o cliente falando de você, né? Então, como é o cliente que você ajudou a economizar aqui, então, falando no vídeo. Olha, o Anderson, corretor aqui da corretora Anderson Corporation, ajudou a gente a economizar R$ 500 por mês, porque ele me ofereceu seguro assim, abriu meus olhos, enfim, né? É um tipo de conteúdo bacana aí para trazer engajamento. Já fazem, turma, esse tipo de conteúdo? Né? Aqui é um exemplo que eu tirei de um perfil, ó, que a pessoa ela tem aqui, ó, contas do tipo, ó, veja a lista de motos usadas mais vendidas no Brasil. Então, tô dando uma informação, tô dando uma curiosidade. Lá, o governo anuncia mudanças para o financiamento de imóveis usados, que foi aquela questão do aumento lá da faixa lá do Minha Casa Minha Vida. Isso impacta o seu negócio? Isso te traz potenciais consumidores para algum tipo de linha de seguro, algum produto, enfim, é um negócio interessante aí para usar. E aqui, ó, é um conteúdo institucional, a empresa está fazendo lá, foi expor, né, numa feira e colocou lá um postzinho, falou, ó, estamos aqui na feira tal, nosso stand XPTO, né, venha nos visitar, ou seja, também demonstra bastidores aí, é bem, bem bacaninha. Então, tem alguns exemplos, né? Não, como eu falei, não se esgotam aqui, mas é uma linha de pensamento aí para a gente poder atuar. Muitas vezes a gente fala aqui, né, fazer vídeos. Poxa, mas eu tenho vergonha antes de fazer vídeo, não gosto. Poxa, eu tenho uma vergonha de aparecer aqui com o cliente. Meu, eu dou um show aqui com o cliente, eu e ele aqui, lá na empresa, na sala, né? Eu falo muito bem, desenvolvo bem, mas me coloque para fazer vídeo, não, que eu vou ficar muito com vergonha, né? É, existem hoje mecanismos, né, que você pode fazer, por exemplo, esse vídeo aqui, você pode fazer ele só narrando, né, a sua voz ou a voz de alguém ali que tem uma voz bacana ali, que fica legal. Você não precisa necessariamente aparecer. O aparecer, ele é interessante, porque às vezes a gente gosta de ver quem é a pessoa por trás da marca, né? Quem é a pessoa ali por trás daquele conteúdo. Então, vai se preparando para perder a vergonha aí de se aparecer também. Mas não necessariamente você precisa fazer vídeos sempre aparecendo. Você pode fazer vídeos narrados. Hoje, tem ferramentas de IA aí que estão vindo muito, a questão de geração de vídeos. A gente está vendo aí uma inundação aí de conteúdos gerados, de vídeos, né, gerados por inteligência artificial, a VEL3, né, que é do Google, estão arrasando aí na geração de conteúdos, de ferramentas, né, para gerar vídeos, enfim. Você pode usar várias alternativas aí. Tudo bem? Para te ajudar, muitas vezes, se você for, o que eu gosto de dizer, né, gosto de brincar, você é eu keep, né? Quem que faz o seguro? Quem que faz a alimentação lá do sistema lá da Porto? Lá? Ah, sou eu. Quem que atende o cliente? Ah, sou eu. Quem responde o sinistro? Sou eu. Quem ajuda o cliente? Sou eu. Então, você é uma equipe. E às vezes essas questões de incorporar essas ferramentas digitais, né, essa prática de marketing digital, ela fica um pouco confusa, né, que você não tem tempo. Uma forma de fazer isso é você organizar, criar uma rotina por exemplo, semanal, em que você se programa para fazer essas postagens, para fazer esse marketing digital. Aqui um modelo também de postagem semanal, né? Que você tem ali, poxa, toda segunda-feira eu posto uma dica. Poxa, dica de seguro de vida, dica de viagem, enfim, onde a pessoa vai precisar de um seguro de vida, né? Ah,
Na quarta, ó, mitos e verdades sobre os seguros. Na sexta, um caso real ou um depoimento. Lá no sábado, os bastidores, né? Ou algo mais pessoal, sem fugir do posicionamento. Pô, então você viajando, mostrando lá sua, né, você passeando o seu dia a dia. Opa, tá passeando, filmou o ônibus pegando fogo lá na vila. Falou, ó, então, se esse ônibus tivesse o seguro e tal. Enfim, tô viajando aqui na maionese, né? Mas enfim, né? Mostrar os bastidores, né? Aqui ajuda você ter uma programação semanal. Ah, Anderson, então tem que postar segunda, quarta, sexta, sábado, ou posso postar todo dia sim, dia não. Essa frequência é você que vai determinar com base no que você sentir e você observar por meio lá dos indicadores que a ferramenta vai te dando. Então, o Instagram tem lá os insights. Poxa, o pessoal me vê mais de segunda-feira, às 5 da tarde, então vou começar a postar todo dia nesse horário, né? E um calendário também ajuda você a pensar, igual o pessoal fez aqui, ó, datas comemorativas que possam ser utilizadas também para você criar, gerar conteúdos aí, né? Então, ferramentas ajudam bastante. Existe hoje o Meta Business Suite, quem não conhece, dá uma pesquisadinha depois, né? Que é bem interessante, o Meta Business. Ele ajuda você a programar com antecedência as postagens aí dentro do Instagram, né? Do Facebook, fazer lá as campanhas e tudo mais. Gerenciador de anúncios, é bem interessante. É o Meta Business Suite. Para quem não conhece, eu vou botar aqui ó, no chat depois o nomezinho para depois vocês pesquisarem, ok? E, inclusive lá ele tem um calendário também que você pode programar lá dentro, é bem bacaninha de usar. Tudo bem? Então hoje, pessoal, o conteúdo ele é o seu cartão de visitas e o Instagram é a sua vitrine. E se o cliente não confia em você, antes do contato, dificilmente ele vai te ouvir. Então daí a importância de gerar conteúdos que geram engajamento, enfim. Bom, a gente viu aqui a primeira parte, né, de atração com marketing digital, com marketing offline, algumas ideias, alguns conteúdos, algumas práticas, né? Bom, então já conquistei o cliente, ele já é meu cliente, já atraiu, né? Já atraí ele, a atenção dele. E vamos para o C, que é o da conquista, né? O objetivo aqui é a gente transformar o interesse do cliente numa venda concreta, né? Num contrato fechado, no seguro fechado, com base em confiança e valor percebido. E aí, uma das ferramentas que a gente pode usar quando estivermos ali com o cliente, e acho que vocês já devem fazer, é justamente o atendimento com olhar consultivo, né? O que é o atendimento consultivo? É uma abordagem de vendas baseada em você entender o cliente com profundidade antes de sair oferecendo qualquer produto. Então, aqui o corretor ele age como um conselheiro, não mais como um vendedor. Então, em vez de você empurrar um seguro, você faz perguntas, você ouve com atenção, você propõe soluções personalizadas com base no que o cliente realmente precisa. Isso aqui é básico, né? Também no mercado aí. Então, você não vende seguros. Você ajuda as pessoas a se protegerem da forma certa, da forma correta. Então, você vira a chavinha, você não é mais só um vendedor, você ajuda as pessoas, você é um consultor, um conselheiro. Tudo bem? Conseguem já se enxergar nesse nível, turma, aí de nível de venda consultiva? Alguns benefícios, né? De você usar e abusar esse conceito, né? Você cria laços de confiança, você aumenta o valor percebido do seu serviço, então não é mais uma commodity, né? Que o cliente está comprando confiança e não mais um papel, né? Você reduz geralmente o número de cancelamentos, você facilita o que a gente chama de venda cruzada ou upsell, né? Quando você dá ali, poxa, a pessoa fechou um seguro residencial, ele pode fechar um seguro de vida, ele pode fechar um seguro para a empresa, né? Então, para os funcionários dele, né? Então, você faz uma venda cruzadinha ali, ou um seguro
maior, poxa, tua cobertura é só de 50 mil, mas eu vi que você tem aqui uma frota de caminhões e se ele bater num helicóptero, como aconteceu um tempo atrás, aí depois vocês pesquisam, isso é verdade, não é zoeira não. O cidadão bateu um caminhão num helicóptero. Então imagina, né? O prejuízo que dá. Se você bate num mob, você já está no sal, né? Imagina se você bate num helicóptero, literalmente, né? Ou seja, ó, a tua apólice aqui não cobre determinados riscos, né? Não cobre determinadas questões que é bom você avaliar por causa disso e daquilo, né? Então você torna o cliente um potenciador, um potencial indicador do seu trabalho, quando você dá esse atendimento consultivo. Aí a gente percebe isso, né? E aqui algumas estratégias para a gente ou aperfeiçoar ou começar a fazer esse atendimento consultivo. O primeiro deles é a tal da escuta ativa. Então, vendas, muitas vezes, não é só você falar, é deixar o cliente falar, né? Ele explicar, ele falar o que ele quer, o que ele precisa, o que ele sente, para muitas vezes você entender o que nem ele, às vezes, sabe o que ele quer dizer, né? Então, olha que interessante. O cliente, não tem muitas vezes o cliente chega até você que ele não sabe o que ele procura, o que ele busca. Ah, eu quero um seguro. Tá, mas para quê? Como, né? Como você vai usar? Poxa, seu perfil, onde você reside, né? Então, ele não sabe, ele quer, mas ele não sabe. Então, você ouvindo, você consegue direcionar ele para o seu melhor, para o melhor serviço, melhor seguradora, que está dentro do bolso que ele quer, enfim, né? Evitar falar de produtos logo no início da conversa, então ser muito incisivo, né? Serviços e tal. Perguntar e escutar mais do que fala. E sempre validar o que o cliente diz, né, com frases do tipo: entendi. Então, o que mais te preocupa hoje é garantir que a sua família esteja protegida, certo? Ou seja, ali você está conduzindo o cliente, né, ajudando ele a escolher a melhor solução possível lá para atender a necessidade dele, né? Então, a primeira questão é usar a escuta ativa, praticar a escuta ativa. A segunda é você usar perguntas abertas e investigativas, né? Então, exemplo, o que te motivou a buscar esse seguro agora? Quais são as suas maiores preocupações hoje? Já teve alguma experiência com seguro? Foi boa? Foi ruim? Qual a seguradora que você já teve e tal? O que é mais importante para você? Proteção familiar, patrimônio ou renda? Então, perguntas investigativas, né? Que ajuda você o quê? Entender o perfil, o momento da vida que o cliente está, e objeções ocultas, né? Objeção e rejeição são coisas totalmente diferentes, né? Uma rejeição, a pessoa quando rejeita um produto ou um serviço, geralmente ele não traz um motivo claro. Uma objeção, ela é o contrário, tem um motivo aí. Geralmente é o preço, é o valor da pólice, é a seguradora, aquele que não confia, né? Enfim, a objeção ela tem um motivo. A rejeição, ela geralmente não tem. Então é bom a gente falar disso aqui. Então, usar perguntas abertas e investigativas para você ir mais a fundo na onde você pode ajudá-lo, né? E com isso, você acaba criando um perfil, né, analisando um perfil e dando para ele um diagnóstico personalizado, né? Você cria uma espécie ali de check-up, né, de proteção, um checklist de proteção, em que você analisa a vida financeira, a vida familiar do cliente, você aponta onde há riscos caso ele não aceite tal cobertura, você mostra com clareza onde ele pode estar vulnerável. Então, um cidadão lá, poxa, eu não quero fazer um seguro aqui, porque o meu caminhãozinho, vou andar pouco, eu ando perto, mas nesse pouco perto, pode baixar um helicóptero aqui, você não vê e você bater no helicóptero, né? Enfim, e aí, como é que você vai fazer para pagar lá 3, 4, 5 milhões
do helicóptero lá, né? Então, onde que ele vai estar vulnerável, não fazendo a cobertura X, né? Então, aqui é um exemplo prático, né? Então, lá, você tem um seguro de carro, mas depende da sua renda. Se você ficar 3 meses parado, como a sua família se mantém? Já pensou nisso? Então, aqui você pode ofertar, investigar, né? Para ofertar outro produto aí para ele. Tranquilo aqui, turma? Tranquilo, né? Já executam esse serviço consultivo? A Raquel faz o serviço consultivo, né? E aí, quando você está apresentando a solução, geralmente você apresenta 2 ou 3 cenários possíveis com base no que ele contou, né? Poxa, então se você não fechar aqui a apólice com a cobertura X, PTO, se o seu caminhão bater no helicóptero, vai acontecer isso, isso, assado. Se você passar em cima de uma criança, vai acontecer isso, isso, assado. Enfim, né? Você vai ofertando para ele ali cenários possíveis, né? Não tão desastrosos, né? Catastróficos também, como eu comentei aqui, né? Mas dá base para que ele decida, que ele veja que, poxa, realmente preciso, né? Mostrar os prós e contras com linguagem simples. Muitas vezes a gente está diante de um cliente ele é simples, né? Não entende tantos termos técnicos, né? Então a gente tem que procurar trazer isso para a linguagem da pessoa, reforçar que o objetivo sempre é proteger o que é importante para ele, né? E não vender algo desnecessário. Então, um exemplo aqui, ó, com base no que você me contou, recomendo esse plano aqui, porque ele te dá proteção de renda, ainda cobre acidentes. É um pouco mais caro, mas resolve o que mais te preocupa. Então, a questão aqui do preço, ele acaba sendo irrelevante, né? Porque a pessoa está comprando a tranquilidade, né? De proteger a renda, de se cobrir por acidentes, porque às vezes ele se expõe muito, né? E assim por diante. Tudo bem? E o atendimento consultivo exige, né? Ele também te pede que você faça follow-ups, né? Aquele retorno, né? Que você dá lá para o cliente. Nesse follow-up, você pode ter lá um tipo de um sisteminha, uma planilha, enfim, que te avise, né? Quando você tem que fazer isso, você pode explorar aqui alguns recursos, né? Por exemplo, um vídeo curto explicando o plano, depoimento de um cliente com perfil semelhante, uma dica de planejamento financeiro, agendamento de uma revisão de cobertura a cada 6 meses. Então, são ferramentas de você exercer o retorno aí com os seus clientes. Às vezes o cliente não fechou ainda, não te deu a resposta, aí você vai lá num depoimento de um cliente com um perfil parecido que fechou, né, e falou por que fechou, demonstrou onde que foi bom, né, enfim, umas maneiras aí. Algumas ferramentas, né, que podem ajudar a gente nessa tarefa, né? Então, ter um roteiro de um diagnóstico com palavras-chave, né, se preparar previamente. Acho que isso aqui vocês já devem ter, acho que é a rotina, né? Uma tabela comparativa dos planos, do que você oferece. Aplicativo para simulação de seguros com visual amigável, se você tem essa visão, né? PDFs, se você usar, né? PDFs ilustrados com uma linguagem fácil, scripts de pós-venda para você encantar. Então, são algumas ferramentas, umas práticas que você pode ter para essa questão do atendimento consultivo, né? E falando sobre PDFs, uns lembretes, né? Evitar encher a pessoa de PDF, mandar toda hora, pá, 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 pá. Muitas vezes é mais interessante e mais assertivo fazer uma apresentação em vídeo, por exemplo, lá no Zoom, no Google Meet, no WhatsApp mesmo, né? Explicando, tirando as dúvidas do cliente, mostrando o impacto, não só o preço, né? Mas olha, esse plano garante que a sua família vai estar protegida mesmo se algo inesperado te acontecer, né? Então, você dá ali fica a dica para o cliente, né? De forma sutil aí. Usam essa ferramenta, pessoal, fazem videochamada com o cliente para tirar dúvidas, usam o WhatsApp, o Zoom, coloca aí para a gente, Google Meet, Teams, né, também. Ainda,
no atendimento consultivo, você pode usar o que a gente chama de gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais? São aquelas práticas que fazem inconscientemente o cliente tomar algum tipo de decisão. Então, existem vários gatilhos mentais. Vocês deram um exemplo aqui, quem foi? Falou de brinde. Só lembrar que foi o Fernando, né? O Fernando falou de brinde. Brinde é um gatilho mental. É o gatilho da reciprocidade. Ó, estou te dando aqui esse mousepad aqui, né, para você me indicar um cliente, né? Enfim, é um gatilho da reciprocidade. Te ofereço algo e você me dá algo em troca. Existem outros, como o da prova social. Quando você usa lá um caso real de um cliente que você atendeu, que você ajudou a economizar 500 mil reais lá na empresa dele, isso é uma prova social. Poxa, que você realmente é bacana. Ou o gatilho da escassez, olha, ou da urgência, né? Esse plano tem condições até hoje, tá? Só até agora. Até hoje, depois da manhã ele vai ficar mais caro, né? Opa, passou aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Ou da garantia, né? Clareza sobre reembolso, cancelamentos, coberturas e assim por diante. Aqui alguns os gatilhos que o pessoal mais explora aí dentro do nosso segmento. Tudo bem? Estão vendo a apresentação, turma? Estão conseguindo ver aí a apresentação? Tranquilo, né? Pois me avisa aí, Su, se a apresentação caiu. Beleza. Bom, aqui um exemplo, né? Em que você explora o gatilho aí dessa conexão, né? Então você envia lá um áudio curto explicando o plano e finaliza com a frase, né? Ó, fiz esse plano personalizado pensando no que você me disse sobre sua filha de 5 anos, né? Ou seja, você está falando aqui que você está personalizando o atendimento, ele personalizando a policy, a proposta, porque você está pensando na filha da pessoa lá, né, do cliente. Então, você cria ali uma conexão. Essa personalização gera conexão. Isso é real ou não? Coloca aí para gente nos comentários. Então, o cliente, pessoal, ele não quer mais um seguro, né? Ele quer dormir tranquilo. Se você mostrar que você entende isso, você não precisa convencer mais ninguém. As pessoas vão comprar, vão renovar de forma mais tranquila. Ok? Tudo bem até aqui? Deixa eu ver se tem algum comentário. Blá, blá, blá. Tranquilo. Bom, e aí, por fim, a gente viu, né? Atrair, o conquistar e agora o manter, né? O que é o manter? O que eu faço para manter o cliente aí, os relacionamentos, né? Então, nessa estratégia, o que a gente quer? Fidelizar. A gente quer gerar recompra, né? A gente quer gerar que as pessoas, né, façam renovações, a gente quer indicações, a gente quer que o nosso cliente vire um promotor da nossa empresa, né? Um vendedor, entre aspas, da nossa empresa. Isso é o suprassumo do marketing, não ter mais fregueses, não ter mais clientes, você ter fãs da sua empresa, né? Isso é o grande objetivo aí de marketing. Aqui uma dúvida do Fábio, ó. A questão da escassez, né? Como oferecer sem parecer que você está empurrando o produto? Eu acho que aqui, Fábio, é uma boa pergunta. Deixa eu voltar aqui, ó. Nos gatilhos mentais, né? Cadê? Aqui, ó. Aqui a forma, muitas vezes, é a forma como você coloca, né? Como o tom que que você fala, né? Então, quando você está falando de o gatilho da escassez, você está comunicando ao cliente, ó, essa condição, senhor Anderson, é até hoje, tá? A partir de amanhã vai mudar a tabela, tem a previsão aí a Porto vai mudar, enfim, vai ter uma mudança na tabela, e a gente, se você quiser fechar com esse preço, é até hoje, tá bom? Então, é o tom, é a forma como você comunica. Não sei se ficou claro aí para você, né? Porque aqui, na verdade, o gatilho é o quê? É você fazer o cliente tomar uma decisão. Não é você falar, ó, compra agora, pelo amor de Deus, que vai fechar, até hoje isso daqui tem que fechar. Não, é você, de uma forma profissional, né, de uma forma tranquila,
comunicar ao cliente que, olha, essa oferta vale até hoje. Essa condição, infelizmente, é até hoje, tá bom? Aí, a partir de manhã já vai mudar a tabela e tal, aí a gente precisa fazer uma nova simulação. Deu para entender, Fábio? É assim, turma, que vocês fazem? Tranquilos? A entonação da voz também, né? Isso é verdade. A gente fala muito aí de vendas, né? Treinamento de vendas tem muita questão de atendimento, né? Tem muita questão do tom de voz, daquilo que o que você não fala verbalmente, você comunica também. É a comunicação não verbal, né? Então, às vezes você tá lá, né, super feliz, a pessoa te liga e a pessoa sente, né, que você tá incomodada, que você tá bravo, enfim, que você tá com má vontade. Enfim, né? Ou que o teu funcionário tá assim, né? O que tem? Alô, você é corretora do Anderson, boa tarde, boa tarde. Tudo bem? Queria fechar contar um seguro aí. Tá bom, peraí, que eu já vou passar aqui para a pessoa que vai fazer, tá bom? Me aguarda um pouquinho aí, tá? Ou seja, você percebe ali no tom de voz que a pessoa tá meio desanimada, a pessoa não tá aquela bola toda, né? Mas essa entonação e a forma como comunica é importante. Tudo bem? Questão da oportunidade, show de bola, Fernando, é isso aí. Bom, o que que a gente vê? Estamos aqui no manter, né? Então, o objetivo é a gente fidelizar, né? É gerar recompra, indicações, né? O cliente virar um promotor, né? Aqui, ó. Outro exemplo, a Lucilene, ó. Luciene. Tom de voz, clareza, às vezes alguma prova, né? Uma vez printei a tela da campanha de uma seguradora que tinha a data mostrando que era o último dia. Isso aí. Confiança, né? Autoridade, muito bom. Excelente, show de bola. E aí, dentro da lição do M, né? De o manter, a gente não pode correr da pós-venda, né? Do pós-venda estratégico. O que é pós-venda estratégico? É tudo aquilo que você faz planejadamente e recorrente após a venda de um seguro, né? Com foco no quê? Em acompanhar o cliente, em fortalecer o relacionamento, em criar novas oportunidades de venda, em prevenção de cancelamentos e abandonos. Então, é você manter sempre na mente do seu cliente. E aqui a gente sabe, né, que a gente precisa investir no relacionamento, né, no pós-venda aí, porque o seguro ele é algo renovável, e muitas vezes é mais barato manter um cliente atual do que conquistar um novo, por N motivos. O boca a boca ele gera vendas, né? A gente está falando aqui dos clientes promotores. Muitos não sabem o que contratam, né? Abandonam por falta de clareza nas informações, nas explicações. E você pode fazer uma venda cruzada, dependendo da confiança, e isso vem com relacionamento também, tá? Então, uma frase, né, que eu achei bem bacana de trazer para vocês é: quem se lembra de você fora da época de renovação continua sendo seu cliente. É verdade ou não? Então, quem se lembra de você fora da época de renovação continua sendo seu cliente. Porque a gente sabe, o seguro geralmente dura o quê? Um ano, né? Então, poxa, renovei agora em abril, o cidadão só vai ligar para mim em abril do ano que vem, né? Talvez se eu manter-se na mente do cliente por mais tempos, aumente a chance de renovar, né? Então, essa frase eu achei bem bacana aí de trazer. E aí, algumas informações, algumas rotinas, né, que a gente pode ter. Contato logo após ser feito ali a venda, né? Então, enviar uma mensagem personalizada. Então, obrigado por confiar em mim, estou à disposição. Então, aqui a ideia é a gente estar presente na mente do cliente em momentos que não é a renovação, é antes disso. Então, aqui, logo após o contato, obrigado por nos confiar na nossa corretora, estou à disposição. Reforçar os benefícios que você que contratou junto a ele, a você, né? Linguagem simples. Explicar o próximo passo, se tiver, né? Carência, documentação. Poxa, aconteceu um sinistro aí, o que que eu faço? Liga lá, entra no aplicativo da Porto aí, se vira. Não, explique como é que funciona, né?
Exemplos, pode gravar um videozinho curto de 1 minuto, agradecendo, explicando os principais pontos de uma pólice, com o nome do cliente, para você mostrar uma coisa simples, organizada, humanizada, né? Hoje em dia tem recursos no próprio WhatsApp, né? Tem recursos para você gravar esse tipo de vídeo. Alguém já usa isso? Outra ação pós-venda, além desse contato logo após, é você ter aqui algumas boas práticas, né? Primeiro, acho que o mais importante é salvar os dados do cliente de forma organizada. Ter lá um CRM, uma planilha. Muitos de vocês já imagino que já têm os sistemas, né? Então isso fica fácil de ter informação, de extrair informação do tipo, hoje, agora em junho, vai vencer 15 seguros lá de 15 clientes. Então, vamos fazer alguma ação para ir atrás, né? Ou a galera venceu o seguro, não veio atrás, que eu acho meio difícil. Mas, enfim, renovou. E aí? Vamos atrás desses caras, vamos ver o que está acontecendo, né? Agendar lembretes de contatos importantes, do tipo, os mais básicos, né? Aniversário, renovação, revisão, montar uma régua de relacionamento com conteúdos úteis, né? Mensais e trimestrais. A gente está falando aqui do marketing de conteúdo. Dentro desse sentido de CRM, aqui um exemplo, ó, de como é o funcionamento de um CRM para gestão, né, de clientes. Ó. Então, aqui ó, é um sisteminha que funciona de uma forma assim, de que você visualiza, né, por cartões, ó, clientes que eu estou prospectando, clientes que estão fazendo análise, clientes que já cotaram, que já fecharam. Você vai movendo eles para cada etapa e tendo uma ideia de quantos clientes eu tenho que não são contactados ainda, que estão em avaliação e que eu enviei a proposta, que eu tenho que trabalhar, tenho que ver qual o status que está e que já fecharam, que já são meus clientes. Então, que é uma forma de você organizar os seus processos, os seus funil, o seu funil aí de vendas. O CRM que vocês usam tem algo parecido com esse formato aqui, turma? Coloca aí para gente. Tem um exemplozinho. Aqui uma sugestão, né, de uma régua de relacionamento até a renovação. Né? Então, do primeiro dia lá que teve a contratação até 11 meses, 1 ano depois que renovou. Então, aqui, ó, isso aqui é uma sugestão. Você vai fazer ou não, dependendo se você tem braço e se faz sentido também para o seu tipo de negócio, né? Então, lá. Esse CRM aqui, ele chama CRM Seguros, ó. Aqui em cima. Não estamos fazendo jabá, só peguei um exemplo dele ali e falei, é legal essa forma que ele trabalha aqui. Chama CRM Seguro. Mas você pode usar, por exemplo, o Trello, o próprio uma planilha de Excel. Você consegue fazer esse formato aqui, ó, de funil, né? Tenho 10 clientes em prospecção, 8 em análise, 6 em cotação, e vai fazendo ali o acompanhamento deles. Aí o pessoal usa algum outro, olha lá, Segify, né? Coloca aí quais vocês utilizam. É bacana essa troca também. Vamos lá. Então, aqui um exemplo, né, dessa régua de relacionamento, né? Então, o primeiro dia após a contratação, uma mensagem de agradecimento personalizada. 10 dias depois, um PDFzinho explicando os principais pontos do seguro. 30 dias depois, uma ligação para tirar dúvidas, reforçar benefícios. 90 dias depois, um conteúdo sobre seguro, planejamento financeiro, já vai preparando ali alguma coisa a mais que o cliente possa comprar. 6 meses, uma revisão consultiva, um check-up de proteção. E 11 meses depois, uma renovação, uma pré-renovação. Então, isso daqui é uma sugestão. Às vezes você é uma equipe, tem lá 50, 60 clientes, você não dá conta de fazer isso aqui de uma vez. Mas faça com aqueles principais, aqueles que são mais sobre o valor que ele gasta, o ticket é maior, enfim, né? Aqui é uma sugestão, ok? Fazem assim? Alguém já faz dessa forma? Essa régua de relacionamento? Coloca aí nos comentários para nós. E o pós-venda, ele pressupõe justamente esse acompanhamento periódico, né? Então, exemplo, a cada 6 meses, na questão da ligação, você vai identificar
se a vida da pessoa mudou, né? Ah, comprou um carro, bom, comprou uma areia, um novo filho, né? Um novo negócio, se divorciou, enfim, né? Acontece. Mostrar se o seguro ainda cobre o que é importante para ele. Então, poxa, identificou lá que o filho vai fazer 18 anos. Então, será que a pessoa já pensou em incluir o seguro, o filho no seguro lá para a direção, aquela coisa, né? Fazer um seguro para ele, enfim. Olha lá, o Fábio, gostei, eu printei, que bom. O material vai para vocês depois, tá? O material aqui. Que mais? Pós-venda, né? Uma dica extra aí é você, durante esse contato que você fizer, você dá um jeito de mapear novas oportunidades, como a gente falou aqui, né? Então, poxa, será que um seguro de vida para o cônjuge, né? Um seguro residencial para quem comprou imóvel recentemente, ou um seguro empresarial, né? A pessoa fechou o seguro de carro com você, mas, poxa, eu tenho aqui também um seguro para a empresa, seguro para os funcionários, né? Seguro de vida, enfim, será que eu posso ter algo a mais que você pode oferecer, identificar desse cliente que já é seu cliente? Então, um objetivo grande aí de relacionamento de pós-venda é isso, também identificar novas oportunidades. Uma maneira de você estimular isso é você ofertar programas de fidelização e indicação, né? Então, criar recompensas simples por indicação. Então, um cartãozinho, né? Descontos, quando assim for possível, né? Brindes, principalmente. Esse desconto é mais complicado, porque geralmente você tem a comissão ali e tal, né? Mas brindes, será que é legal? Um brindezinho? Acho que isso é regra, né? Fator importante, toda indicação você agradece, mesmo que você não feche. Mas agradeça a oportunidade de ter conversado com a pessoa, né? E algumas corretoras enviam, o que a gente tem visto aí, o kit de renovação, né? Um mimo simbólico, um brinde, né? Como o nosso amigo comentou ali. Uma caneta, um calendário, um aromatizador, um mousepad, enfim, um pendrive, alguma coisa ali que seja útil e mantenha a sua marca exposta para os seus clientes aí. Alguém faz, pessoal? O que mais? A gente está caminhando aqui para os minutos finais, tá, Sueli, da apresentação. Vamos lá, pós-venda, conteúdo de valor, né? Então, criar uma lista VIP de clientes e você enviar conteúdos úteis de forma leve, personalizada. Não precisa ser para todo mundo, né? Tem os VIPs, né? Os clientes são mais ticket médio maior, são mais importantes aí no sentido. Todo cliente é importante, né? Isso tem que ser claro, né? Mas tem aqueles clientes que você quer uma aproximação maior. Às vezes você tem um cliente ali que poxa, o cliente ele frequenta uma associação de empresários que eu quero entrar lá dentro para pegar os contatos, para vender seguro para todo mundo. Então ele vai te ajudar, ele é VIP, né? Ele vai te ajudar em algum momento aí. E para essa lista, você pode trabalhar ali por meio de WhatsApp, de lista de transmissão, grupos, enfim. Acionar o seu seguro em caso de sinistro, como acionar o seguro, um checklist de documentos para facilitar reembolso, novidades para o benefício que você já tem, talvez nem saiba, às vezes a pessoa comprou, mas não sabe que tem, poxa, você sabia que o teu seguro, se você ficar com o carro parado, tem um carro reserva, ou que o seguro cobre tal coisa, enfim, né? Ou que você tem com a seguradora X, você tem desconto no estacionamento, você tem desconto em compra, blá, 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 né? Então, você consegue lembrar o cliente disso, né? E o seguro se vende com confiança, né, turma? Então, confiança se constrói também depois da venda, antes, durante e depois. Então, no momento, a confiança ela é possível de ser construída ou não, né? Ou de ser destruída aí também. E empresas que investem, né, nessa questão do relacionamento, a gente percebe, né, que ela consegue reduzir cancelamentos, perdas na renovação, gera indicações espontâneas, né, consegue identificar, né, mais oportunidades de venda, cruzadas, upgrades, né? Às vezes, poxa, o plano aqui não cobre mais o que você precisa, mas olha, tem esse plano aqui que te ajuda, e você aumenta o valor percebido, né,
do corretor como algo ali de confiança, né? Como consultor de confiança. Então, o cliente ele só lembra do corretor e continua lembrando dele. Concordam com essa frase? Também achei bacana de trazer para a gente aqui. O cliente só lembra do corretor que continua lembrando dele. Olha que interessante, né? Concordam? Bom, e algumas estratégias aí para a gente manter o relacionamento, né? Acho que o feijão com arroz aqui é uma agenda de contatos programados. Você montar um cronograma com cada cliente ao longo do ano, com diferentes tipos de abordagem, se assim você enxergar que é viável, que você vai conseguir fazer. Em quais datas? Exemplo, aniversário do cliente ou da apólice, né? A apólice também faz aniversário, né? Datas comemorativas, poxa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, início do ano, né? Mensagem boba mesmo, ó, feliz aniversário, feliz ano novo, né? Enfim, mudanças de mercado, né? Poxa, você tem às vezes uma nova cobertura, algum ajuste da legislação. Então, poxa, a gente viu o exemplo lá, né? Agora a faixa da Minha Casa Minha Vida vai mudar. Poxa, isso será que impacta o cliente ou te traz uma possibilidade de oferecer um novo produto, um novo serviço, né? Promoções, revisão semestral da pólice, né? Aquela famosa check-up de proteção, né? Poxa, isso ainda é válido, né? Óbvio que isso aqui não dá para fazer com todo mundo, principalmente se eu tenho muitos clientes, graças a Deus, né? Mas tentar fazer com alguns ali mais importantes. E aí, para isso, você pode usar o próprio CRM, o próprio sisteminha, como os meninos aqui comentaram, ó, Segfy, né? Eu falei aqui de um outro aqui que eu esqueci o nome, acabei de. Aquele outro CRM. Deu um branco aqui, ó. Puxa, o CRM Seguros, né? É um deles também, a gente estava falando aqui. Que mais? O Trello, né, que é um aplicativo bem bacaninha aí que você consegue também ter essa visão de processos, né, de etapas, né, que cada cliente está. O próprio Google Agenda, enfim, vários recursos aí para fazer agendamento. Além de agendamento, comunicação leve, constante, útil, WhatsApp, por e-mail, manter sempre um canal ativo, né, com conteúdos simples, relevantes, com tom humano, né, relevantes, ó. Então, o conteúdo tem que ser relevante, aquilo que vai ser interessante para o cliente lá, seu, né? Então, aqui alguns exemplos de conteúdo, ó. Sabia que o seu seguro cobre XPTO? 3 dicas para economizar no seguro do carro na renovação. O que fazer em caso de batida ou sinistro? Atualizando suas coberturas, confira, ou seja, sempre algo ali que mantém essa relação, né, sempre ativa. Então, aqui é importante a gente evitar ser invasivo, né, ou seja, todo dia estou mandando coisa no WhatsApp do cara, uma hora ele vai ficar bravo. Então, tentar ter aí uma frequência que também não seja tão invasiva assim, né? Ter um bom senso. Usar lista de transmissão, linguagem amigável e como se fosse realmente uma conversa ali, né? Então, o Instagram, o WhatsApp, né? A gente consegue fazer essa comunicação ali ser realmente de duas linhas aí. Explorar as redes sociais para isso, né, turma? Então, a gente viu aqui que marketing de conteúdo por meio de redes sociais é importante. Então, esteja ativo no Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, onde o seu público está, essa é a grande questão, né? É ir onde o seu cliente, o seu público está. E aí, de novo, alguns lembretes, né? Postar bastidores do seu trabalho, como corretor, você remete à humanização, né? A gente vê muito conteúdo hoje que o pessoal explora essa questão de como é os bastidores, como é que é feito um produto, como é que é feito lá um serviço, quais ingredientes que usa, enfim. É bem isso para humanizar, né? A gente quer ver muitas vezes quem está por trás da marca. Trazer casos reais, né? Dicas, curiosidades sobre seguros, depoimentos de clientes, histórias mirabolantes, sinistras, né? Que às vezes você, obviamente, mantendo anonimatos de nomes, né? Você pode gerar curiosidade, né? Tem algum caso sinistro aí com o seu seguro que você pode contar que isso pode ser
um case ali que você, poxa, imagina você lá numa entrevista com o Jô Soares, lá falando lá do site Pergunta, o que você mais teve aí de mais sinistro, caso mais curioso que você teve de uma cobertura, ou um caso que aconteceu, por que não foi coberto o seguro, né? Ah, o caminhão bateu no helicóptero, nossa, conta como é que foi. Ou seja, curiosidades, né? A gente gosta de gente é curioso por tudo. O ser humano é curioso, né? E alguns são mais que os outros. Então, isso causa muito engajamento e realização nas redes. De novo, depoimentos, datas comemorativas, né, com mensagens personalizadas, são algumas estratégias aí para se utilizar. Tudo bem? Ainda você pode explorar, né, encontros presenciais ou online. Isso aqui é muito se você tem, por exemplo, empresas no seu portfólio, são empresas, né? Você não vai fazer lá chama lá um café com seguros, um encontro lá no Zoom ou presencial para tirar dúvidas dos clientes, sem vender nada, só tirar dúvidas, né? Se apresentar lá como autoridade, né? Ou fazer também uma roda de conversa sobre planejamento financeiro, uma sessão de tirar dúvidas ao vivo no Instagram, vídeos curtos, né? Personalizados no WhatsApp, explicando coberturas, enfim. É uma maneira também aí de relacionamento um a um ou em grupo, né? Isso depende muito se é empresa, se é pessoa física, o seu público, né? Isso é importante a gente pensar. E programa de indicações, né? Indicações com carinho. Que interessante aqui, né? Então é você montar uma campanha de indicações simples, por exemplo, indicou, ganha um mimo, ganha um brinde, como o nosso amigo ele colocou, né? Toda nova indicação que virar um cliente, você recebe um presente especial. Então, que você dá um presente especial para o cliente, um vale-livro, um café, um brinde, enfim. A famosa campanha indique amigo que amigo indica, né? E agradeça de novo toda a indicação, mesmo que não vire venda. Isso reforça a conexão que você tem aí com seus clientes hoje ou futuros, né? E uma dica avançada, personalize o tratamento. Chame o cliente pelo nome, mencione fatos que você conhece, né? Mencione os fatos da vida dele. Ah, então tua filha tá para tirar carta, né? Poxa, tua filha foi estudar fora, né? Interessante. Trabalho, viagens, conquistas, né? Usar a linguagem adequada ao perfil do cliente. Então, seja mais técnica ou mais simples, né? Você vai adaptar o seu discurso conforme o cliente que está aí na sua frente. Tudo bem? Então, aqui um exemplo, né, ó, para a gente refletir, né? Aqui, ó. Então, oi, Sandra, tudo bem? Lembrei que a sua filha está para tirar carta esse ano. Quer conversar sobre como incluí-la no seguro com segurança e economia? Um outro exemplo aqui, ó, semana no WhatsApp. Oi, João, tudo certo? Estou acompanhando sua pólice, queria agendar um bate-papo para te mostrar melhorias que surgiram desde a contratação. Então, duas maneiras de você mandar essa mensagem personalizada, humanizada aí, não está aparecendo um robozinho, nada. Tudo bem? Fazem assim já, turma? Acho que já, né? Vocês são fera aí. Algumas ferramentas, né, ajudam nesse relacionamento, a gente reforça isso, né? O CRM, Trello, Note, um Agenda, Pipedrive, né? O WhatsApp Business, que a gente tem as etiquetas, né? A gente consegue categorizar clientes, planilhas. Muita gente não tem um sistema, a gente pode ter uma planilha que ajuda a gente a ter essas datas importantes, tá? As histórias, interações. O Canva ajuda a gente a criar conteúdos visuais, né? Quem já usou o Canva aí? Que é um aplicativo para você criar postagem, né? Fazer a parte gráfica das suas postagens. E o Instagram, LinkedIn, TikTok, X, Trello, enfim, são a vitrine, né? Só vitrine como autoridade. Ufa, tudo bem, turma? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Então, quem é lembrado com afeto é lembrado para negócios, né? Então, o cliente ele quer saber que entre as renovações, você está lá, pensando nele, né? Pensando lá como ajudá-lo, como fazer com que ele esteja mais tranquilo, né? Então, isso é bacana. Faz sentido, galera, para vocês? De tudo que a gente trouxe aqui? Falei demais?
Quase uma hora e pouco aí falando, né? Faz sentido? Uma aguinha aqui. Então, recapitulando, turma, reflitam aí, né? Então, atrair é o quê? Posicionamento, nicho, é ter conteúdo, é ter presença digital para conquistar, né? Atendimento consultivo, com uma boa proposta de valor. E para manter é o pós-venda, né, pessoal? Pedir indicações, manter, né, o bom relacionamento, é estar presente na vida do seu cliente, de modo que você transmita para ele credibilidade e deixa ele tranquilo, seguro com as decisões dele, né? E aí, para a gente refletir, sair daqui com essa reflexão, né? Em qual dessas três etapas você mais precisa melhorar hoje? Ixi, parece que o mouse saiu de falta aqui. Ó. Então, qual dessas três etapas você precisa melhorar hoje? É na atração? É na conquista, ali nos processos internos? No relacionamento? É em todos eles? Às vezes é em todos, né? Que é normal, né? Qual deles você precisa melhorar para hoje, para ontem? Então, reflitam. Usem bastante aí a questão da consultoria, né? Que a nossa amiga Suelen está fazendo, né? Falar com os fazer o diagnóstico, né? Porque no diagnóstico a gente consegue ver as áreas da empresa. Às vezes você está muito bem no marketing, mas os seus processos internos estão ruins. O seu financeiro está desorganizado. Isso afeta a sua cabeça, a sua mente, né? Não deixa você dormir em paz. E aí a gente vem com algumas soluções ali que podem ajudar você a organizar o seu financeiro, consultoria, curso, palestra, projetos e assim por diante. E não deixem de olhar com mais carinho para esse camarada aqui, ó, para o Empretec, que ele causa uma mudança comportamental, né? Então, o Empretec é aquele empurrão ali que você precisa muitas vezes para tirar a sua empresa do patamar que ele está, né? Então, você consegue exercer ali algumas atitudes que ajudam você a ir para frente. Tudo bem? Turminha? Foi legal? Tranquilo? Tranquilo, né? Muitas coisas vocês já fazem, vocês já exercem, outras coisas talvez precisam de melhoria. Consegue desconto em Pretec? Fala isso, Ellen. Consegue desconto? Olha, ó, se a gente for calcular quanto sai por cliente, hoje o subsídio é bem grande, tá? Mas para o valor desse ano, a nossa tabela tá 10 vezes 220. E a gente fala que o maior investimento que vocês têm que fazer, na verdade, é tempo, né? Porque ali o próprio investimento financeiro, quem é empreiteco já participou, sabe que é possível você reverter dentro do próprio seminário, né? Então, para esse ano não tá tendo política de descontos, tá? O ano passado a gente tinha alguns combos ali. Então, para esse ano tá 10 vezes 220, tá? Mas realmente é mais investimento de tempo, porque o investimento financeiro a gente sabe que é até possível vocês reverterem no próprio seminário, tá? É, eu jogo a pergunta, né? Como que, quanto custa não fazer a Empretec? Você ficar procrastinando, empurrando com a barriga, algumas situações que o Empretec vai ajudar você a resolver, né? Então, o investimento de 2.200 é nada. Então, é bem aquém aí do que outras empresas de mercado têm e o que o Empretec te entrega, meu amigo, minha amiga, é coisa surreal. Então façam, realmente muda mesmo. Converse com quem já fez para você ver. O cara vai falar, meu, faz Empretec, né? Enfim, muito bacana mesmo. Bom, é isso. Acho que espero ter contribuído de alguma forma, né? A gente fica agora à disposição, né, para vocês. Tem as consultorias, tem os atendimentos. Amanhã tem mais uma palestra que é com o nosso amigo Luiz, né? Com o nosso colega aqui, Luiz. Vem falar de IA, né, Su? Bem interessante Isso também. aí. E vamos juntos aí, vamos ajudar e aprender juntos, correr juntos. Então, usem o Sebrae como um parceiro de negócios importante aí. Queremos estar na vida de vocês, assim como vocês querem estar na vida dos seus clientes também. Espero ter ajudado a contribuir de alguma forma. Vou Show encaminhar esse demais. materialzinho para a Su e a Su dispara para vocês aí também um arquivinho, tá ok?
Com certeza. Anderson, Isso, muito obrigada, viu? eu que Muito obrigada agradeço. mesmo. O pessoal agradeceu bastante aqui no chat. Liana, o contato para fazer o Empretec, se você não agendou a consultoria ainda, é importante agendar, né? Ali os consultores vão estar também fazendo esse contato, ali explicando um pouco melhor sobre o Empretec, mas também pode mandar uma mensagem, a gente vai te chamar para a gente explicar um pouco melhor, tá bom? Pessoal, não faltem na aula de amanhã, tá bom? É a nossa última aula, nosso grande encerramento ali, entendendo um pouco mais de inteligência artificial aplicada no segmento, e vai ser muito interessante. O Luiz está preparando muita coisa legal ali, porque a gente sabe que esse universo de IAs parece que é algo diário, cada dia aparece uma nova É ferramenta, um e assim, inferno. Você mal acaba de aprender um negócio, já surge dois. já É um inferno surge isso. outra. Ontem a gente já viu uma nova ferramenta. O Luiz já está preparando ali para vocês conhecerem. Não sei quantos de vocês viram ali a Marisa Maior no Fantástico, né? Então Pô, já vi. tem Inclusive, muitas já está fazendo ferramentas. anúncio para Magalu, né? Quase, praticamente. Já. Exatamente, e já estourou, então é algo que está em constante atualização. Então a aula de amanhã vai ser bem legal, o Luiz vai trazer muita novidade para vocês, então não percam no mesmo horário, vocês vão receber ali duas mensagens de lembrete, uma ali pela manhã e outra próximo da aula para vocês participarem, tá bom? E só reforçando, então, se programem para fazer as consultorias e amanhã a gente inicia no mesmo horário de hoje. Um ótimo descanso para todos. Muito obrigada. Só um lembretinho em relação à consultoria, tá? Quem já fez ali a primeira rodada, a primeira hora ali de consultoria, né? Essa segundo momento vai ser o próprio consultor que te atendeu que vai estar dando continuidade, tá bom? Então a gente vai fazer ali esse acompanhamento dessa jornada com vocês. Então é importante que vocês agendem o primeiro horário e o consultor vai estar fazendo ali o segundo contato para outra consultoria que vocês têm direito ali diante da jornada de vocês, tá? Anderson, obrigada, pessoal. Uma ótima noite, um bom descanso para todos e não faltem amanhã, tá bom? Isso Até aí, mais. Cláudio. Um abraço. Sucesso, Tchau, turma. tchau. Tchau, tchau.